Você sabia que existem mais de 400 tipos diferentes de fobias? Desde as mais comuns, como o medo de altura, até medos mais exóticos, como a clinofobia, que é o medo da própria cama. Pessoas que sofrem de fobias se afastam da convivência em sociedade e passam a viver em um mundo à parte. O problema é quando, até mesmo neste mundo à parte, as fobias existem. Se uma pessoa tem medo de andar na rua e fica presa em casa, ela pode sofrer de várias outras fobias de objetos que existem no seu próprio ambiente. Ela pode sofrer, por exemplo, de catoptrofobia, que é o medo de espelhos. Confira agora outras fobias que você pode nem imaginar que existem. Pessoas que sofrem de crometofobia têm medo de dinheiro. A fromenofobia faz parte da vida de quem tem medo de pensar. Já a ictiofobia está presente nas pessoas que têm pavor de peixes. A noctiofobia é o medo da noite. A ritifobia é o medo de rugas. E existe até a fobofobia, que é o próprio medo de ter fobias. A universitária Ariadne é uma das telefonistas que atendem os departamentos da Unitoledo. Ela tem uma fobia muito curiosa, a insectofobia, que é o medo de insetos, principalmente de um muito inofensivo. Mas assim, toda vez que eu vejo um gafanhoto, eu tenho um pavor de gafanhoto. Eu saio gritando, me dá um troço, eu fico toda gelada. Mas o gafanhoto é o único inseto ou tem algum outro? Tem, não, ele é o mais. Mas todos os insetos eu não gosto. Apareceu o inseto e já me dá um troço, já me dá uma fobia já. Se a pessoa escolher um objeto X ou Y, a gente não tem uma causa, né? E a pessoa sabe que aquele objeto não lhe causa, né, o medo na realidade, na intensidade que ela está vivendo. A pessoa sabe, por exemplo, que um gafanhoto não vai fazer mal para ela o quanto ela vive naquele momento que ela encontra o gafanhoto. Né? Então você vê que a pessoa entra muito em conflito porque ela sabe da realidade e não tem muito o que fazer naquele momento. Para se ter uma ideia, este lugar aonde eu estou pode ser o maior pesadelo para uma pessoa que tenha medo de falar em público, mesmo que não haja nenhuma pessoa no auditório. Esta pessoa pode sofrer também de fonofobia, que é o medo de ouvir a própria voz. Neste caso, essa pessoa não conseguiria nem chegar perto de um microfone. Então, se diante de uma situação em que a pessoa tem medo, por exemplo, de uma fobia social, a gente começando a falar dos tipos, de falar em público, por exemplo, é uma fobia social. Ela jamais vai falar em público. E se ela insistir, ela vai ter todo um sintoma físico de taquicardia. Então, normalmente a pessoa não vai de encontro ao medo. As fobias, em geral, elas são enquadradas num quadro de ansiedade patológica, né? Ou seja, um medo patológico. Então, é importante ter essa diferença entre um medo normal, uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, porque no ser humano, no dia a dia, sempre é muito comum, a gente sempre tem uma situação de medo e de ansiedade. Um medo normal, assim, de um grau que te protege de uma situação de perigo. Se você não tiver medo e ansiedade, você corre mais risco de perigo. As fobias podem ser classificadas de 3 maneiras: as fobias sociais, as fobias específicas e, em um caso mais grave, a síndrome do pânico. E em todos os casos, as mulheres são as mais afetadas. Existe sim uma tendência maior nas mulheres, né? Agora, o tratamento está aí, a gente tem que, né, tratar de homens e de mulheres independente disso. Fato que comprova que as mulheres são as mais afetadas é esta história que aconteceu com a Ariadne. Era 1h da manhã, um dia, né? Eu estava indo para o banheiro e, de repente, quando eu olho para a parede, tinha uma barata enorme grudada na parede, né? Aí eu fui catar o veneno para matar ela e, quando eu matei, ela veio para cima de mim voando, quando eu fui passar o veneno, né? E sim, era 1h da manhã, eu saí gritando em casa que nem uma louca. Aí meus pais saíram correndo para ver o que era, né? Achando que era bandido, que alguém estava entrando. E quando foi ver, era uma barata voando para cima de mim. Então imagine, 1h da manhã e eu gritando que nem uma doida, né? Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nesse trimestre as doenças do nosso século, as curas que a Bíblia oferece. E nós temos
hoje como lição a lição de número 3, que diz: vivendo sem medo. Então estaremos estudando esse importante assunto, o medo, que está presente aí em toda parte e em todas as pessoas. Existe aí o lado bom desse medo, que evita com que nós façamos algo errado, algo extremo em nossa vida, e existe o lado mau desse medo, que é o medo excessivo e o medo infundado, ou seja, um medo que ele não deveria existir e que não deveria ser tão forte na vida do ser humano, mas que ele existe e influencia o ser humano para um lado que não deveria ser influenciado. Nós vamos ver então nosso textuário da nossa lição número 3, que diz o seguinte: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18, parte A. É claro que essa palavra caridade, no tempo que foi escrita, tinha um outro sentido. O sentido verdadeiro aqui é a palavra amor. Hoje, caridade tem outro sentido, indicando mais assim uma ajuda a quem é necessitado. Mas a palavra correta aqui é amor, e esse amor que vem de Deus é o amor que está implantado em nós pelo Espírito Santo. Então João diz que o amor aqui, quando existe esse amor, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. E essa palavra temor aqui, significando exatamente o medo. Então o medo muitas vezes é escrito na Bíblia como medo mesmo, e nós vamos ver isso na lição, e muitas vezes a palavra usada é temor, significando medo também. Vamos ver a nossa verdade prática, que diz o seguinte: o amor de Deus derramado no crente é a garantia da vitória sobre o medo. Então olha só, que esse amor de Deus, que vem de Deus, não é o nosso amor, mas o amor que vem de Deus, quando ele é derramado em nossos corações. Que dia é isso? O dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos em nós o Espírito Santo, é implantado em nós o Espírito Santo. E aí, a partir daí, então o amor de Deus é derramado em nosso coração, e nós começamos então a sentir amor pelas pessoas, sentir amor pela vida, sentir amor por Deus. Então é uma transformação, é um nascer de novo, e nós não sentimos antes esse tipo de amor e passamos a sentir a partir da nossa conversão. Vamos ver então a nossa leitura bíblica em classe, a leitura que dirige os nossos estudos, né? Sempre quando vamos estudar sobre um determinado assunto. Vamos ver então. Vamos ler hoje então Números, capítulo 13, versículo 25 ao versículo 32, que diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e
todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então essa é a nossa leitura. E aqui narra a história então dos espias de Israel que entraram. Antes deles entrarem em Canaã, eles foram espiar a terra para ver como era, quantos inimigos tinham, quantas cidades, se os inimigos eram fortes,